Hoje a nossa aula vai falar sobre a parametrização das URLs que a gente vai ter na nossa aplicação e a utilização de formulários. O nosso exemplo hoje vai utilizar um formulário de login para mostrar como a gente utiliza o WT Forms. É uma biblioteca que facilita o nosso trabalho de geração e validação de formulários para a internet e a gente consegue utilizar ele dentro do Flask de forma fácil através de um plugin. Então a gente entra no nosso Virtual Env e faz a instalação do Flask WT. Pip install flask WTF. Esse comando faz a instalação da lib, do plugin, dentro do nosso Virtual Env que vai ser utilizado. Como é que a gente utiliza essa biblioteca? Na verdade aqui já tem uma documentação, mas ela é bem simples. Basicamente o que eu fiz? Eu criei um arquivo chamado forms.py que vai ter todos os nossos formulários que nós vamos utilizar. Foi necessário a gente importar classes utilizadas do nosso plugin. Eu precisei aqui para fazer o meu formulário. O form, que é o básico, fiz a importação também dos campos que eu vou utilizar. Além de dois validadores. Então, essa classe aqui é a minha classe do formulário. Cada form que eu vou utilizar, um form de cadastro, um form de login, um form de envio de comentário, um form de criação de post, enfim, cada form que você for utilizar, tu cria um novo. Cada propriedade da minha classe vai se tornar um campo. Este campo vai ser do tipo text field, ele vai ter um label chamado usuário e vai ter os seguintes validadores. Os validadores são aquelas classes, aquelas utilitários que vão fazer a validação dos valores inseridos ou não inseridos no meu campo. Ele está dizendo aqui que esse campo é required, ou seja, tem que ter um valor para esse formulário ser aceito como ok. A mesma coisa aqui, tem um outro campo chamado password field, que vai ter o label senha e os seguintes validadores. No caso aqui já tem dois. Ele vai ser required e vai ser um mínimo 3 caracteres. Feito isso, a gente já tem o nosso form. Eu criei uma view login. Eu disse que essa view login, que essa rota /login, vai aceitar ambos os métodos, get e post. Se eu não fizer isso daqui, quando eu der um post para dentro da minha view, vai retornar aqui o method not allowed. Não é possível fazer um post para essa view que só aceita get. Então eu preciso especificar que os dois vão ser possíveis aqui, porque eu vou utilizar a mesma view para mostrar a página limpa com o formulário de login e a mesma view também vai receber os parâmetros e vai fazer a validação do meu usuário. Então, nas últimas versões foi inserido um método bem interessante, que é o seguinte: a gente cria esse formulário na nossa view, basta a gente instanciar essa classe from forms import login form. Então from forms, que é o arquivo que eu criei antes aqui, que se tornou uma biblioteca, import login form. Importei apenas a minha classe, fiz a instância dela, já tem um objeto form que é do tipo login form. Então essa validação aqui é do próprio plugin. Ela já faz o que? Ela verifica se tu está dentro de um post e se dentro do request tem o teu formulário já trazendo dados e já faz a validação dos dados dos campos no form. Então essa função aqui é muito completa e já te retorna tudo. Se for um submit, ou seja, se tiver no post, se tem dados do formulário, se os dados do formulário estão todos corretos, tá tudo ok conforme tu cadastrou no teu forms, basta tu executar as tuas ações. Aqui eu fiz uma view de exemplo, então não tem acesso a banco, não tem nada, que a gente também ainda não chegou nessa parte. Teoricamente aqui você buscará seu usuário do banco, validará a senha dele. Eu fiz apenas uns printzinhos aqui e fiz uma validação para mostrar também esse método flash. Imagine uma pilha de mensagens. Então essa pilha de mensagens, vocês podem ir utilizando esse flash aqui. Essas mensagens só vão ser consumidas na hora que tu chamar o método que mostra essas mensagens lá no teu template. Então, esse aqui é uma ótima forma e recomendo muito trabalhar com esse tipo de mensagens para as views de vocês. Vocês não precisam se preocupar com variáveis de seção, com variáveis globais. Tu empilha a tua mensagem de erro ou de sucesso ali. E, inclusive, se vocês forem olhar na documentação, tem até como categorizar se for error, se for debug, se for information, alert, etc. Então vocês podem utilizar isso daí para trabalhar com mensagens diferenciadas. E dei o render template no login.html. Agora eu vou mostrar para vocês como é o login.html. O detalhe é o seguinte: o WT Forms e o Flask WTF já habilita por padrão a segurança via CSRF token. O que é isso? É um conjunto de letras, números e caracteres que são gerados para aquele formulário naquele momento e são retornados para ele. Então, para poder validar esse formulário, ele
ele tem que receber essa chave de volta no post, senão não vai estar válido o formulário, né? Não adianta ele simplesmente receber dados de qualquer lugar da web, que daí ele não vai aceitar se não tiver essa chave criada. O form.hiddenTag, aqui ele vai mostrar e vai imprimir no HTML todos os campos que forem do tipo hidden, que for necessário que ele criar, mesmo seja automático ou não, ele vai imprimir. Aí aqui, ó, basicamente é isso daqui. O campo se torna uma propriedade. Eu tenho meu form.user, que é o meu campo de usuário, .label. Eu estou imprimindo esse label aqui. Aí aqui, form.user, eu estou imprimindo o campo de fato. Então, se é um input, se é um select, se é um text area, ele vai imprimir aqui. E aqui ele vai imprimir o label. E dessa forma, a gente busca as mensagens feitas, criadas e geradas pelas validações dos validators. Para cada erro no form.user.errors, eu mostro essa mensagem de erro aqui embaixo. Então, o nosso formulário é esse aqui, basicamente, e o button type submit, sem problema nenhum, que é o nosso botãozinho de entrar, que vai fazer o submit do form. O formulário, vocês estão vendo aqui que ele está enviando para o mesmo lugar, ou seja, aonde ele estiver aparecendo é para onde ele vai enviar. Como ele está sendo executado em /login, ele vai enviar para /login também. Eu tenho aqui o meu campo, os dois labels, lembra? Que foram criados aqui, os dois labels. Estão vendo que eu não estou criando estilos nenhum, né? Só coloquei duas linhas, quebrada por BR e apenas isso, né? Dentro do form. Então, realmente não tem formatação nenhuma, mas estão ali os dois labels e os dois campos. Agora nós vamos testar a validação. Vamos ver aqui, ó, só o código que ele gerou, para vocês terem uma ideia. O CSRF é o ID aquele gerado. Vamos ver, ele termina com 213. O label e o input, que é o próprio campo. O label e o input, que é o próprio campo. E aqui o nosso botão, vamos executar aqui, a gente está executando como get, já tá vendo que está funcionando certinho. Eu vou colocar aqui, ó, Sérgio. Não vai validar, nome de usuário não encontrado. Não estou vendo no banco, mas só que eu fiz uma pequena validação aqui para mostrar as mensagens do Flash. Então eu vi, ó, que se o user.data, que é a propriedade onde tem o conteúdo, for diferente de teste, então ele está dizendo nome de usuário não encontrado. A mesma coisa vai ser com a senha. Se não for teste, vai ser outra coisa. Agora ele está dizendo assim, ó, this field is required, porque eu não informei uma senha. E aí o meu validador required está funcionando, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, duas letras, T e E, e vou clicar no entrar. O que vai acontecer? Field must be at least 3 characters long. O que ele está me dizendo? Quem é que está funcionando? É esse cara aqui, ó, trabalhando com length mínimo de 3 caracteres. Então, só para vocês terem uma noção aqui, vamos botar 11 caracteres, só para vocês verem. Aqui vai ter que ser 11 caracteres agora. Vamos colocar no mínimo de 3 de novo. E aí agora eu vou colocar teste e teste, só os 3. Então passa pelos validadores, porém não passa pela minha validação na minha view. Senha incorreta, porque tem que ser teste. Agora executando de novo, por exemplo, essa mensagem sai, porque ela foi consumida na hora de mostrá-la. Então tá, agora tudo certinho, teste. Ele vai entrar e vai dizer obrigado por ter efetuado login. Foi a minha outra mensagem aqui que eu fiz o flash. Agora eu vou mostrar um pouco sobre a parametrização das rotas que a gente cria. Vocês estão vendo aqui que a gente vai criando várias rotas com vários tipos e a gente recebe variáveis nessas rotas. Então, por exemplo, eu criei uma rota chamada /post uma variável slug. Esse slug vai estar sendo mostrado aqui. Mas eu criei essa variável sem especificar nada, simplesmente slug. Então, por padrão, é uma variável alfanumérica. Se eu botar só /post não vai funcionar. Diz que o URL not found, porque tem que ter teste do Sérgio. Tem que ter um slug para completar, porque uma URL só /post não existe na nossa aplicação. Porém, aqui pode ser qualquer coisa. Por exemplo, teste 3 do 1 Sérgio não é um slug. Isso é um alfanumérico qualquer, não validou nada. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho 3 tipos de variáveis, que é o que a gente mais utiliza. Como vocês viram, um slug é um alfanumérico simples, onde a gente apenas define o nome da variável. E a gente tem outros 2 tipos de parâmetros que a gente pode receber. Apenas inteiros, floats e path. O int a gente viu na soma. Vamos testar então a nossa soma para ter uma ideia de como funciona o int. Soma /1/4. Tem que retornar 5. Somar 1.5. Não funciona, porque essa URL soma um número quebrado e um número inteiro não existe. Porém, agora ela existe, porque eu troquei de int para float. Então, o que vai acontecer agora na nossa soma? Vai dar 5.5, porque ele captou que um float existe lá. Então, eu defini qual foi o tipo de variável a ser recebida e ele entendeu isso daí. Post /teste slug do post. Esse aqui é o slug. O slug é um tipo de texto formatado sem espaço
espaço, sem ponto, sem caractere especial, sem nada. Agora eu vou colocar lá dizendo que esse slug na verdade ele não é um slug, ele vai ser um path. Esse path ele ainda continua funcionando como slug, porém ele vai poder ser passado como um caminho de internet mesmo.